Legal, hoje a gente vai ensinar vocês como preparar o pão árabe com ervas finas. É isso que nós estamos usando nas nossas feiras, nos sanduíches ou wraps de saladas, ok? O primeiro passo é a gente preparar o fermento. Então nós pegamos em uma xícara de água fria, água em temperatura ambiente, bem cheia, uma xícara e meia de água quente. Nessa água a gente vai colocar o fermento, e é muito importante a gente colocar o fermento na água temperada. Ok, a gente testa um pouquinho com o nosso dedinho. Então está temperado. Então agora a gente vem com o fermento de pão. Pegamos uma colher, a medida de uma colher, 15 ml, jogamos na água. Ok. Sempre bom manter esse frasco de fermento fechado, para evitar dele pegar umidade. E um pequeno truque, uma pontinha de colher de açúcar. Isso ajuda o fermento a entrar em atividade. Então nós misturamos aqui, ok, fechamos assim, aqui, e pronto. Então nós reservamos esse caldo do fermento. Agora a gente vai trabalhar com a farinha. A farinha para essa receita, importante também, a mesma medida que a gente usar de água é a medida que a gente está usando de farinha. Essas medidas também dependem muito do tipo de farinha que você está usando. Isso não tem jeito, tem que ir testando. Então eu vou colocar aqui agora uma xícara, a medida de uma xícara, a medida de 2 xícaras, Delcio e Esmeralda estão acompanhando? Tá? Sim. E 4 xícaras. Ok? Então já deixo separado aqui. O sal, eu costumo usar não muito, o equivalente a uma colher, a mesma medida que a gente usou de fermento, eu vou usar pouquinha coisa menos de sal. Pronto. E o sal a gente coloca na massa, não no caldo do fermento. Vamos abrir aqui um pouquinho. Tá? E agora a gente vai vir com a medida de 1/4 de xícara de azeite. Eu gosto de usar o azeite porque dá um pão mais saboroso, mas quem não tiver ou preferir pode usar o óleo de soja ou preferencialmente o óleo de girassol. Então coloca aqui, tá? Mistura um pouquinho. Bom, a partir de agora a gente já poderia começar a misturar a água, né, o nosso fermento na massa do pão. Mas aí a gente faz um pequeno truque para dar um charme todo especial ao nosso pão, que são ervas desidratadas. No caso aqui eu vou usar salsa desidratada, salsa seca. Então a gente joga um pouquinho. Isso aqui dá todo um ar sofisticado para o nosso pão, né? Além de um sabor que fica realmente bem mais interessante. Então vamos começar a misturar aqui. Sim. Tá? A gente está misturando bem o azeite, o sal na nossa massa. Eu estou usando uma tábua, mas se não quiser usar a tábua, achar que isso faz muita bagunça em casa, patroa não gosta, né? Pode usar uma bacia. Aqui eu estou usando para
para ficar mais fácil também para a gente poder ver na filmagem aí. Tá? Vou misturar bem, porque isso aqui, se a gente mistura ele bem agora, na hora de sovar a massa fica mais fácil. Uma receita como essa que a gente está fazendo, dá para mais ou menos uns 20 pães. Nas dimensões que nós estamos abrindo. Daqui a pouquinho a gente vai, na hora que a massa crescer, estiver pronta, a gente vai mostrar também como é que abre, como é que a gente faz a preparação para o nosso pão. Bom, o fermento ele já soltou bolhas, então significa que já acordaram, as leveduras já estão ativas. A gente vem misturando devagarinho, né? Aqui, evitar de escorrer muito, senão a gente acaba perdendo. Então vem misturando. Essa é uma hora que eu brinco, que eu falo assim, para quem nunca fez, ele começa a ter certeza que a água não vai ser suficiente. Ele fica tentado a colocar muita água, acha que a massa vai ficar muito seca. Mas se usar as receitas, as medidas certas, tá? Vocês vão perceber que no final vai conseguir uma massa bem homogênea, bem certinha. Tá? Isso aqui com um pouquinho de treino também é importante, porque tem gente que não acerta na primeira vez. Ah, a massa ficou muito mole, então coloca mais trigo. Ah, coloquei trigo demais, então põe mais um pouquinho de água. E isso vai tirando a massa do ponto. Tá? Muitas vezes a gente vê receitas de pães caseiros, massas de pizza caseira que não dão certo. E quando você vai olhar, é justamente isso. Então pode confiar na medida que a gente está fazendo aqui. Como eu falei, o que pode acontecer é a qualidade da farinha não atender a expectativa. Então, e aí não vai ter muito jeito não, vai ter que testar farinha por farinha. E pode ser que na hora que você fizer, você já sabe, na segunda vez, se ficou muito molhado, você vai colocar um pouquinho mais de farinha. Ficou muito seco, você vai colocar um pouquinho menos de farinha. Tá? Mas a massa aqui já está ganhando o aspecto dela. Tá? Começa a ficar grudento aqui no início. Ok? Agora a gente vai começar a sovar a massa. Buscando todo o trigo que tem disponível. Vai soltando com os dedos assim. Solta da mão. Há quem gosta de fazer isso também numa máquina própria de pão. Eu particularmente prefiro mexer sempre com a mão. Agora a gente vai sovar bem a massa. Olha lá, ela vai começar a ganhar o aspecto já firme. Não muito mole, não muito dura. Depois de alguns anos de experiência fazendo pão, aí vai perceber fácil, só no toque, se ela está realmente boa ou não. A gente vai sovar a massa até ela ficar bem lisa e uniforme. Chega mais perto, melhor. Nesse ponto, o fermento vai começar a fazer
efeito na massa, né? Ele começa a respirar, e aí os gases dessa respiração é que fazem a massa inflar, ok? Bom, nessa fase o que é importante? Não pode criar crosta, não pode ressecar a massa. Então qual é o truque? A gente usa um pouquinho de óleo, vou usar aqui no caso o próprio azeite. Então a gente unta a superfície da massa aqui, ó. Com isso, o azeite impede da massa ressecar, entendeu? E aí a gente coloca numa vasilha para ela poder crescer. Então, passados 30 a 40 minutos que a gente preparou a nossa massa, ela já cresceu bastante, como pode ver aqui, né? Então agora o que a gente faz? Nós vamos dividir essa massa. Então a gente divide a massa, vamos dividir ela em 4 partes, tá? Então 4 partes. Okay, vamos separar aqui. Vou pegar uma, a gente vai farinhar a mesa, né? Um pouquinho de farinha para a gente abrir a massa. Ok? Essa é a minha ajudante Clara, aqui agora. Da outra vez era o Miguel, agora é a Clara. Ok. Nós vamos ensinar aqui agora o processo básico de abrir a APA. Então eu peguei 1/4 da massa. Essa é uma máquina típica de pastel, né? Que a gente utiliza. Pode focalizar aqui, pode girar um pouquinho. Pode buscar a máquina. Ok? Tá. Então a gente joga ela na abertura maior, abertura mais larga, na primeira passada. Vamos lá? Não, tio, a massa fica muito dura. Isso, exatamente. Tá? Sempre jogando um pouquinho de farinha. Bem pouquinho. Ok? Agora ele joga na posição média. Veja que nessa posição a massa já sai na largura da máquina. Na primeira passada só, tá vendo? Não precisa, ok? Bom, isso cada um vai acertar o seu esquema. Isso eu estou fazendo com a máquina, mas pode fazer também com o rolo de abrir massas, rolo de pastel, não é problema não. Bom, está bem esfarinhada. E para ela não crescer, para ela não esticar muito, agora quando a gente fazer a passagem final, eu vou cortar, jogando a metade aqui, põe uma metade, vou trabalhar com essa daqui no primeiro momento. Ok? Então vamos lá, já está na parte mais fina, ele já regulou, agora ela sai bem fininha. Ó. Bem fina. Não é saboroso. Ok? Puxou, então está aqui já saindo a nossa APA. Então agora que a gente abriu, então a gente vai usar uma medida, cada um também usa a sua medida própria, eu tenho uma nessa colher, já é nosso padrão, tá aqui. Tá aqui. Então, aqui está já a nossa APA padrão, ok? Como eu falei, o tamanho é de cada um monta o seu e depois nós vamos mostrar como é que a gente assa. Bom, isso. Agora nós já abrimos a APA, então nós vamos assá-la. Para assar é fácil, bom, relativamente, né? Precisa conseguir uma panela grande como essa. Aqui eu estou usando uma panela de mais ou menos uns 50 litros e acendo as 4 bocas desse fogão pequeno. Coloca ela com o fundo virado para cima, deixa aquecer bem essa superfície e aí a gente vem com a APA, né? Bem aberta, vem, coloca. Aqui eu vou colocar aqui 2 ao mesmo tempo, mas essa panela cabe até 3, ok? E a gente vai observar agora o cozimento. Ela já está a cozer, já está a assar. Começa a levantar essas bolhas, a gente espera um pouquinho. Normalmente é de 1 minuto, 1 minuto e meio para cada pão árabe desse estar pronto.
tomar cuidado, isso vai de acordo com cada fogão, cada panela, né, das pessoas, para não queimar. Vou pegar isso aqui, ok? Sempre observando se ela não está a queimar, não está a pegar. Tá? Está ficando com uma corzinha bonita lá do outro lado. Aqui também. Agora eu vou virar. Ó, virou. Está assando aqui também, vou virar. Olha que cor bonita que fica. Tá? Vamos tirando o ar de dentro dela, devagarinho. Tá? Cuidado é sempre para não deixar ela queimar. Então, é isso. Ok? Virar aqui uma vez. Já está lá bem assada. Aqui também. Pode ficar com mais um pouquinho. Certo? Virou. Já está pronto. Colocamos aqui. Colocamos aqui. E agora é só comer, só degustar.